amigos, estamos dando início ao terceiro episódio do Jus Maior, o podcast da Advocacia dos Carnaubais. Neste episódio, temos a honra de receber Dr. Augusto Pereira. Dr. Augusto Pereira, advogado em Campo Maior, ex-presidente da subseção OAB de Campo Maior. Seja bem-vindo ao Jus Maior, Dr. Augusto. Obrigado, doutor Arthur. Obrigado a toda a advocacia. Aqui estamos presentes aqui nesse bate-papo, nesse podcast da Jus Maior, né, Advocacia dos Carnaubais, para esclarecer assuntos pertinentes à sociedade. Perfeito, doutor. Doutor, dando início ao nosso bate-papo, queria que você contasse um pouco da sua trajetória como advogado aqui em Campo Maior, sua trajetória como gestor, que você foi presidente da subseção aqui de Campo Maior. Conte um pouco da sua história para nossos amigos. Sim, Arthur, para mim é uma grande satisfação, né, de estar falando para um público tão selecionado como a nossa classe, né, a classe da advocacia, e para a sociedade de Campo Maior e região. Primeiramente, sou formado em História, né, sou professor da Rede Estadual de Ensino, mas eu tinha um sonho de ser um dia advogado, né? E aí, depois já de formado há algum tempo, eu me dediquei à advocacia, fiz o curso de Direito em Teresina, indo e voltando todos os dias, e assim fui construindo a minha história na advocacia, falando com diversos amigos e amigas que temos, né, na nossa classe, né? E, portanto, eu já tenho 11 anos, né, que atuo na advocacia diretamente, mas antes disso eu já trabalhava com alguns escritórios aqui em Campo Maior, ainda como estudante ainda, para aprender, né, porque é necessário, é importante que o advogado e que a advogada ela passe por um escritório de advocacia, que é para aprender como está ali no dia a dia, no balcão, né, solucionando os nossos problemas. Os problemas dos nossos clientes são os problemas da sociedade. Sim, sim. Não é isso? Então, eu tive esse prazer e já tenho algum tempo. Atuo muito no direito eleitoral, né? Uma das minhas especializações é no direito eleitoral, como também no direito civil, né? Atuo bastante nessas duas áreas, mas a gente, no início de carreira, né, quase todos os advogados, a gente atua em diversas áreas, principalmente, né, no início de carreira, né? Sim, sim. E aqui nós, assim como você, né, com muitos advogados e advogados de nossa região aqui, atuamos muito no Juizado Especial de Campo Maior, juntos, né? E, claro, né, a gente vai, ao longo de nossa trajetória, a gente vai aprendendo com os amigos, né? Audiência em audiência, a gente vai apresentando aquelas soluções, né, para os devidos problemas. A gente vai se identificando com as áreas também, né, doutor Augusto? Aquela área que a gente vai ter uma facilidade maior, uma área que a gente tem uma identificação maior. Como você falou, no início de carreira a gente atua praticamente em todas as áreas. Exato. Eu passei por isso também, porque no meu início de carreira eu acho que eu atuei em quase todas as áreas do direito. Só não atuei em direito marítimo, porque aqui em Campo Maior não tem mar, né? Mas o restante... Exatamente, doutor Arthur. Então, realmente, quando a gente é jovem advogado, a gente vai precisar atuar e precisa ganhar nossos dividendos, né? Porque Sim. Aí, a partir do momento que a gente vai se consolidando no mercado, a gente começa a abrir um escritório, mesmo sabendo que nossa instituição tem todo aquele aparato, né, que a OAB sempre dá ao jovem advogado, mas a gente precisa de um cantinho nosso, né? Sim. Um cantinho ali, e todo mundo tem aquele início, mas a gente precisa arrancar aqueles dividendos para justamente dar um conforto maior para os nossos clientes e aumentar cada vez mais a quantidade de clientes num escritório, né? Então, Sim. Eu tive a satisfação, como você me perguntou, né? Eu tive a satisfação de ser o gestor da nossa subseção aqui de Campo Maior. Eu fui o quarto, teve o doutor Francisco Olímpio, né, em saudosa memória, que foi o nosso primeiro presidente da OAB aqui, da subseção de Campo Maior, ainda no ano de 2012, que ele foi sucedido ainda pelo doutor Décio Mota, posteriormente o doutor Wilson Espíndola, e posterior ao doutor Wilson, nós tivemos o doutor Gilberto, quarto, né, e depois eu tive a satisfação e eu também estou de frente aqui ao novo gestor da nossa instituição muito
bem selecionada, né? Porque tem um público muito exigente. E, claro, né? Nós representamos a sociedade, né? O advogado e a advogada, eles representam os anseios da nossa classe e os anseios da sociedade. O anseio de cada cliente é o anseio de nossa sociedade. Como eu sempre digo, né? O advogado é a voz da sociedade em busca da justiça. Perfeitamente. É a ponte. É o elo entre a sociedade e a justiça. Para barrar as injustiças, né, doutor? Exatamente. Sabemos que as injustiças acontecem em todas as esferas do direito, né? E aí, aquela satisfação de termos, né? Aquele alvará, liberando algum dinheiro, quem atua no previdenciário, aquela concessão daquele benefício, a satisfação de cada um de nós, né, de cada advogado é a satisfação de nosso cliente. E os nossos clientes satisfeitos, a sociedade está satisfeita. Por quê? Porque onde um advogado e uma advogada atua, a injustiça vai ter que parar, né, vai ter que diminuir, porque mesmo nesse Estado democrático de direito, a gente ainda vê muitas injustiças, doutor Arthur. Muitas injustiças são cometidas no dia a dia de nossa sociedade. E aí, a nossa instituição, né, como falando aqui há pouco, tive a honra e a satisfação de presidir, né, juntamente com toda uma equipe, toda uma diretoria conosco, que atua diretamente nas ações, né, e dizer para... mais uma vez, né, que às vezes as pessoas pensam que a gente recebe alguma coisa, né? A gente recebe algum dividendo, não, e é um serviço gratuito, né, que nós fazemos, né, você, toda a sua equipe também faz, porque acredita em melhorar cada vez mais esses nossos espaços, né? Então, é isso. Então, eu tive à frente da subseção, que foi uma honra ser o representante de pessoas tão gabaritadas como os advogados e advogadas de Campo Maior. Eu não canso de dizer, né, que aqui, nessa subseção de Campo Maior, que abrange aqui algumas cidades, como Castelo, São Miguel, todas as cidades aqui próximas, falei nas duas que tem comarca. Sim. Então, nós temos bons advogados. Aqui, a sociedade de Campo Maior, ela é muito bem sortida de muitos advogados em qualquer área. O que precisar de qualquer área, nós temos aqui em Campo Maior. Então, eu sei porque eu conheço todos os advogados e advogadas de nossa cidade. E sei do compromisso, da realidade de nossos propósitos aqui na nossa região. Perfeito, doutor. Eu também, como senhor, como gestor também, eu conheço cada advogado aqui de Campo Maior e posso dizer reafirmar o que você está falando. Nós temos advogados aqui muito competentes, são advogados que podem representar os clientes aqui de Campo Maior e região em qualquer lugar do país. São advogados que fazem sustentação oral em STJ, STF, os mais variados TRFs do Brasil e sempre conseguindo resultados exitosos, tá certo? Queria deixar aqui também o parabéns na época que você foi o gestor aqui da nossa subseção, que você trouxe a nossa sede, tá certo? Queria deixar registrado esse parabéns, que é um ganho para a advocacia de Campo Maior e região. Tá bom, doutor? Pessoal, agora nós vamos dar início a uma nova etapa no nosso podcast. Os advogados convidados, eles vão trazer temas pertinentes, temas atuais e relevantes para a sociedade. É uma maneira da gente contribuir com a sociedade, para que a sociedade entenda um pouco mais como funciona o mundo do direito. E o doutor Augusto hoje vai tratar sobre um tema que está no nosso cotidiano, que é o divórcio, tá certo? Doutor Augusto, antes de mais nada, quais são os primeiros passos que uma pessoa que pretende se divorciar tem que dar? Primeiramente, Arthur, vamos falar aqui desse assunto tão importante, como você bem frisou, que é o divórcio, né? Que todos nós, grande parte da sociedade, passa por essa situação. Porque do ano de 2000, desde 2013 para cá, né, para 2025, que esse número vem aumentando. Ele é bem maior do que as pessoas que fazem o casamento. Não? Esse número, ele não é, vamos dizer assim, são opostos, né? Quer dizer que desde 2013 o número de divórcios supera o número de casamentos, de uniões, de casamentos. É isso. Então, no nosso país, né,
tá acontecendo muito isso, né? Eu tinha os dados que o IBGE disponibilizou ainda em 2023 de 440 mil divórcios no ano de 2023. É um número bastante elevado, né? E o que é que nós entendemos, né? Para entender e falarmos aqui sobre o divórcio, né? O divórcio é necessário, né? Primeiro, o casamento, né? O casamento civil, né? O casamento civil, nós temos também a união estável e o casamento religioso, mas o divórcio, que nós sabemos no direito civil, o casamento religioso, ele não tem validade, né? Ele não tem validade como união estável. Sim. Tá? Então, é necessário e importante que todas as pessoas que são casadas, elas tenham, e quando vai haver esse rompimento, né? O rompimento da união, daquela união entre duas pessoas, né? Que se casaram, que tiveram filhos, que construíram bens. Então, é necessário, antes de iniciar o procedimento, doutor Arthur, é necessário e importante que as pessoas procurem um advogado, para que ele oriente, porque vão ter várias situações, né? Primeiramente, saber qual foi o regime de casamento que a pessoa tem, né? Quando casou, qual foi? Porque isso aí vai influenciar diretamente, né? No que nós vamos falar posteriormente aqui. Então, nós vamos já tratar aqui desses assuntos do regime de casamento. Mas o que eu queria colocar, inicialmente, é que as pessoas têm que procurar uma pessoa, um profissional, um advogado, uma advogada de sua confiança, que vá lá lhe orientar. Sim. Para não acontecer, porque às vezes pode dar alguma coisa errada, né? E aí as pessoas têm que ser esclarecidas dos seus direitos, né? Simplesmente, assim, vagamente, vamos estar colocando aqui algumas situações. Como, por exemplo, né, o casal tem uma casa financiada. Aí as pessoas pensam que a casa já está ali a ser dividida. Não, vocês têm uma conta para pagar. O que nós temos ali, quem que vai ficar com a conta que foi financiada, aquele carro que foi financiado, quem vai continuar o pagamento daquele carro. Então, são situações que podem acontecer, que sempre acontecem. E aí é necessário e é importante que as pessoas procurem esse profissional para ele estar fazendo esses esclarecimentos. Sim. Os devidos esclarecimentos sobre pensão alimentícia, se existem filhos menores, se existem filhos incapazes, né? Se há bens no casamento, né? Porque o divórcio, o casal pode ser feito de duas maneiras, doutor Arthur. Ele pode ser feito no cartório, né? Que é até mais fácil, o extrajudicial, que nós chamamos, né? E pode ser feito judicialmente. Exatamente. Tá? Então, doutor, essa seria... vou aproveitar esse seu gancho e já vou fazer aqui uma outra pergunta. Em relação ao divórcio extrajudicial, como você bem falou, nós temos duas modalidades de como tratar o divórcio. Seria o divórcio judicial, que era o divórcio litigioso, e o divórcio extrajudicial, que entende-se como um divórcio consensual. Como funciona esse divórcio extrajudicial? O extrajudicial, ele vai acontecer na base dos cartórios, né? Sim. Então, é necessário e importante que pode ser representados, ele tem que ter a obrigatoriedade em todos os tipos de divórcio da presença fundamental do advogado e da advogada. Então, quer dizer que só vai ter divórcio se tiver um advogado presente. Isso, nas duas modalidades aqui. Tanto no extrajudicial como no judicial, nós precisamos de um profissional, né, para acompanhar aquele divórcio. O divórcio extrajudicial, que é o feito em cartório, atualmente há uma grande discussão de se fazer com a perspectiva de ter filhos menores. Tá? Sim. Mas atualmente ainda não fazemos. Tá? Há só algumas possibilidades de se fazerem, mas ainda não foi regulamentado fazer o divórcio extrajudicial com a presença de filhos menores. E se for um menor emancipado, aí pode ser que abra essa possibilidade, né? Essa exceção. Né? Ele já está emancipado. E se tiver filho incapaz, aí não faz de forma alguma. Só o judicial. Só no judicial. Agora, no judicial, na modalidade judicial, ele pode ser litigioso e pode ser consensual, né? Sim. Depende do casal. Sim. O casal entrou num acordo, né? E já sabe o que é que vai fazer com os bens, já sabem, se tiver filhos, com quem vai ficar a guarda, como vai se dar essa guarda.
tá? Então, aí, mas sempre com a presença imprescindível de um advogado e de uma advogada, tá? Mesmo no consensual, pode ser um advogado para os dois, tá? Mas se cada um quiser contratar um advogado, não tem problema, tá? Cada um pode ficar com uma, mesmo no consensual. É de preferência que seja somente um, mas se a pessoa fazer a opção de cada um ficar com um defensor, né? Sim. Aí se chega a um acordo na minuta, né? O problema é fazer a minuta, mas é imprescindível que nós falamos aqui. É imprescindível a participação do advogado, porque cada advogado ou um advogado único vai estar colocando a situação para o cliente, dizendo o que é bom, o que é melhor, como fazer, tá? Aí nós temos com filhos menores, né? Com filhos menores, aí vamos para o divórcio e ele pode ser, como eu acabei de falar, consensual e pode ser litigioso. Perfeito, doutor Augusto. Entrando nessa discussão dos filhos, certo? Quando se tem os filhos e você está pretendendo se divorciar, qual vai ser a influência desse divórcio para os filhos? Leva-se em consideração a questão da guarda, a questão da pensão alimentícia. Explique um pouco mais para nossos ouvintes, telespectadores, para que eles entendam essa situação, por favor. Perfeitamente, doutor Arthur. Então, é uma situação bem delicada. É importante também frisar que outros profissionais, a pessoa pode procurar outros profissionais, como psicólogos, né? Principalmente com crianças, né? Porque o rompimento daquele laço matrimonial ali dentro de casa vai trazer consequências para os filhos. Sim. Então, a maneira como o casal vai se divorciar, né, é necessária e importante a participação aí de psicólogos para ajudar, juntamente com o advogado, né, com outros profissionais, para orientar como deve ser. E aí é diferente, nós estamos falando de uma coisa consensual, né? Sim. Mas mesmo assim, a pessoa que vai se divorciar litigiosamente, é necessário e importante que ela procure a ajuda desses profissionais antes de ingressar com a ação. Uma equipe multidisciplinar, né? Para dar esse suporte. Justamente, porque é um trauma, né? Vai ser um trauma para a família, principalmente com menores. Sim. Né? Porque aquela situação do papai e da mamãe dentro de casa vai acabar. Né? E aí você explicar para um filho de 3 anos, 4 anos, 5 anos, né? Um filho menor, né? A ausência de um dos entes ali dentro da casa, com quem vai ficar, né? Que às vezes esses rompimentos, doutor Arthur, geralmente são rompimentos assim, quando são litigiosos, traumáticos, são traumáticos para a criança. E a criança vai ficar naquela briga judicial, podendo causar até uma alienação parental, né? De um dos cônjuges em relação ao outro. Era isso que eu ia lhe perguntar. Hoje, a regra no ordenamento jurídico pátrio é a guarda compartilhada. Isso, não é isso? É isso mesmo. É a guarda compartilhada. Só que nós sabemos que sempre um pai ou uma mãe ela passa mais tempo com a criança. Isso. Aí entra essa questão da alienação parental. Explique um pouco para a gente o que é essa alienação parental. Essa alienação parental, doutor Arthur, é quando, como você bem colocou aí, na guarda compartilhada, o filho vai ter que passar alguns dias com a mãe, outros dias com o pai. Geralmente, ele passa mais dias com a genitora, né? Porque, por exemplo, numa situação ainda de mamar, né? A criança tem que ficar com a mãe, né? Sim, sim. O pai não pode ficar com a criança se ela ainda está no período de amamentação. Então, mas geralmente aqui no Brasil, a guarda fica com a mulher e o pai passa a receber a criança nos finais de semana, conforme vai ser estabelecido lá na sentença judicial, no acordo que vai ser feito, ou Sim. semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, depende da situação, né? Porque cada um tem uma situação, digamos que o pai é viajante, né? Pessoa que ele passa muito tempo fora, né? Aqui nessa região nós temos muitas pessoas que trabalham na região sudeste, na região centro-oeste, e que passam 2, 3 meses. Então, o filho vai passar mais tempo com a mãe. E nesse período que a criança vai ficar juntamente com um dos cônjuges, ou a mãe ou o pai, vai ficar ali. E se o rompimento foi traumático para os dois, né? Vamos dizer assim, o homem para a mulher, se foi traumático,
vai ficar aquela situação de um jogando a culpa culpa no outro, fazendo com que o filho ou a filha, né, tenha ojeriza ao outro. Olha, o meu filho foi para a casa do pai e voltou doente, né? Olha, você lá não é bem aceito, a avó materna, a avó paterna não cuida bem de você. E aí começam ainda essas brigas que só atrapalham o crescimento da criança. Né? Por isso que as crianças, as pessoas, quando fazem divórcio, têm que ter uma atenção especial com os filhos, através de psicólogos. Porque, como eu falei aqui quase agora há pouco, né? Aquela reunião do pai e da mãe dentro de casa não vai ter mais. Né? E como explicar isso para um menino de pouca idade, né? Já com um adolescente já vai compreendendo melhor, né? Mas no início da infância é muito complicado você ficar sem o pai, sem a mãe, porque você vai trazer traumas, carregar traumas para o resto da vida. Eu acredito, doutor Augusto, que seja também um papel do advogado no momento do divórcio, seja ele litigioso ou consensual. Eu acredito que a gente fazer esse papel de psicólogo também. Claro, um profissional da área é o recomendado. Sim. Mas nós sabemos que nós até pagamos uma cadeira, né, de psicologia na faculdade. Psicologia jurídica. Psicologia jurídica. E a gente ter essa sensibilidade de conversar, explicar essa situação. Porque essa questão da alienação parental ela é bem delicada. Ela pode até influenciar em uma perda da guarda, não é isso? Sim. Se for comprovado mesmo aquela alienação parental, a pessoa pode perder a guarda, né? Porque não pode... Por isso que nós temos esse instituto, né, no direito civil, que é da guarda compartilhada, para a criança não perder, né, os laços que existem com o pai, com a mãe, com a família do pai, com a família da mãe, né, que são numerosos. E é necessário e é importante que a criança seja criada dentro desse segmento familiar, né? Então, é importante. Então, quando a gente, como você bem falou, né, a gente no escritório, às vezes a pessoa chega assim, a ponto de a raiva, que é grande, a gente tem que dar essa devida atenção e ver o que a gente estudou na psicologia para orientar, né? Porque você não pode ser... Se o cliente, a cliente já chega com raiva, você vai alimentar. Não, sim. A gente tem que alimentar e fazer o consenso. Nesse direito da família, a gente tem que, quanto mais consenso, doutor Arthur, melhor. Né? Porque é bom para todo mundo, né? É bom para o casal, é bom para os filhos, é bom para uma disputa, porque às vezes... Né, o que é que geralmente os advogados trabalham na área da família solicitam logo na primeira audiência? Né? O rompimento, né? A decretação do divórcio. Sim. Porque aí fica os outros detalhes, né, que vem, guarda, disputa dos bens, pode ficar posteriormente. Que geralmente o que a gente atua logo é a decretação do divórcio. Na primeira audiência, na audiência de conciliação, mesmo não havendo conciliação em outros pontos, mas você vai diminuindo. Geralmente os magistrados, eles já atuam dessa maneira, né? Vê logo os pontos comuns, né, que ali se faz e deixando os problemas, né, disputa de bens, né, guarda, como é que vai ficar, estipular, porque aí nessa hora depende o amor que cada ente tem, né, que cada pai, cada mãe tem para os seus filhos, vai ficar aquela disputa. E essa disputa, ela tem que ser uma disputa sadia, que a criança não seja prejudicada. Porque a gente vê alguns casos, né, que as crianças são muito prejudicadas, né? A mãe sai atirando para um lado, o pai também para o outro, e aí só quem sofre são os filhos. Os filhos menores é que vão carregar esse trauma para o resto da vida. Perfeito, doutor. Doutor, na sua fala, eu observei que você fala um pouco sobre a questão dos bens. Sim. Certo? Os bens, como funciona a partilha de bens no divórcio? O regime de casamento, ele tem uma influência dentro dessa divisão? Nos explique um pouco sobre isso, sobre a questão da divisão dos bens. Isso, doutor Arthur. A principal causa mesmo é justamente saber qual o regime do casamento, né? Porque anteriormente,
nossos pais, meus pais, as pessoas da década de 50, que casaram na década de 50, 60, 70, o estabelecido naquele momento, que o Código Civil ainda era o predominante, era o de 1916, era o regime comunhão universal de bens, tá? Assim, existiam outros regimes, mas quando não se adota o regime, o cartório vai lá e coloca, né? Sim. Porque Hoje, quando você não adota o regime, o cartório adota o regime de comunhão parcial parcial. de bens, Mas esse detalhe, os tabeliões têm que chamar e explicar para os nubentes, né, os noivos ainda, como é que funciona essa questão. Sim. Né? Mas, infelizmente, a gente não tem essas discussões, né? A pessoa não sabe qual o regime. Qual foi o regime que você casou? Nem me lembro, eu não sei. Não me disseram como é que era feito. Até para casar, doutor, você precisa de um advogado. Sim. Eu acho que é muito interessante esse ponto, porque isso, claro, quero que todos sejam felizes em seus casamentos, entendeu? Mas o regime pode influenciar drasticamente no seu futuro. Só vai influenciar, né? Porque, como eu falava agora há pouco, né? Existe já alguns regimes de casamento. Existe o regime comunhão universal de bens, que nesse regime já está dizendo, né? Tudo que eu ingressar como bens e tudo que eu ingressar da minha mulher vai ser dividido meio a meio. 50% é de cada um, tá? Na hora do divórcio. Isso até antes do casamento. Isso. Os bens que você possuiu antes do casamento engloba tudo. Tudo. E posteriormente também, né? Posteriormente, sim. O que foi construído dentro da relação vai ser dividido meio a meio, tá? Na comunhão parcial, que hoje grande parte dos casamentos adotam essa comunhão, né? Aí já se divide, né? Porque tem algumas situações que, tanto na comunhão universal também, por exemplo, vai ser tudo dividido? Não. Por exemplo, doações, né? As doações, o que você herdou, não entram, tá? Não entra, porque aquilo pertence somente a você, tá? A herança, né? Sim. Você herdou lá do seu pai, né? Do seu avô, então não vai entrar. Mas isso lá na universal e também na parcial também não entram. Né? Ele não vai entrar na disputa ali. Agora, tudo que foi construído dentro do casamento, né? Vai ser parcialmente. Ou seja, eu casei, mas eu já tinha 2 carros. A minha esposa já tinha o carro dela também. Então, aquilo vai ficar fora. Aquilo está fora, porque só vai a partir do momento onde foi celebrado o casamento que vai ser... É o que foi construído juntos pelo casal. Aí vai ser tudo. Inclusive, né, por isso que eu disse isso quase agora, falei aqui, né? As pessoas pensam que vai herdar alguma coisa. Herdam, mas herda dívida também. Né? Você vai sair do casamento, mas você tem um financiamento. Você tem um financiamento longo, né? Geralmente, esses financiamentos habitacionais são de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Então, são financiamentos longos. Então, você, quando divorcia, você vai ficar com aquela dívida. Né? O casal tem aquela dívida. Tá? Sim. E aí alguém, não, eu prefiro ficar na casa. Aí lá se vai o advogado, os 2 advogados, né, que representam as partes num divórcio litigioso, vamos dizer assim, não, eu quero ficar na casa. Então, vamos lá, você vai me dizer, tanto, já foi pago tanto, aí fazer aquelas divisões meio a meio, né? Vai ficar na casa, pronto, você me devolve aqui a metade, então, e a justiça vai homologar ou não aquele acordo. Claro, vendo sempre se alguém foi prejudicado. Tendo menores, aí nós temos a presença do Ministério Público, a obrigatoriedade do Ministério Público, porque às vezes, já aconteceu em algumas situações, que a mulher diz assim, não, eu não quero nada do meu marido. Você não quer nada, mas seu filho vai ter que querer, ele é obrigado a ter uma responsabilidade, né, com aquele filho. Né? Porque eu conheço, já participei de algumas situações que a mulher diz, não, eu não quero nada do meu marido. Não, mas para você não quer, mas para o filho você não pode abrir mão. É onde está a presença do Ministério Público para garantir que aquela criança ela vai ter todo o conforto que ela tinha para se manter, principalmente, né? Com educação, com saúde, conforto, lazer e tudo. E então, o papel do advogado também, sim. Né? De orientar a pessoa e falar disso,
seu filho, você não pode abrir mão do que é de direito dele. Não pode. Se você não quer, tudo bem, mas Isso. o dele Não dele pode. tem que ser resguardado. Resguardado. Por isso que o Ministério Público está ali. E também de pessoas incapazes, né? Os incapazes também, a garantir a presença do Ministério Público é justamente para coibir, caso alguém diz, não, eu não preciso. Tá? Então, não vai acontecer isso. Então, o advogado vai estar lá e vai dizer, opa, aí não, você não pode abrir mão disso aqui. Né? Porque aqui é uma pensão alimentícia. Né? Então, mas continuando aqui no regime, que aí vai surgindo outras conversas, e aí, o interessante desse bate-papo aqui do Jus Maior é isso, né? Vai surgindo uma situação nova, a gente vai complementando, como você bem complementou aí. Então, nós temos lá também a separação total de bens. Né? Tem esse regime também, de separação total de bens. Abro aqui um parênteses, doutor Arthur, porque... Não é muito comum, Não é muito comum, isso. Não é muito comum, e principalmente nas pessoas idosas, né? O casal, um dos nubentes, vamos dizer assim, tem mais de 70 anos de idade. Aí ele só pode casar com essa cláusula. É uma cláusula obrigatória. Separação total de bens. Para evitar aquela história de, casou com uma mulher nova, casou com um rapaz novo, e aí para garantir um futuro. Não. Está resguardado aquele direito daquele senhor, daquela senhora que casar com a pessoa mais nova. Mas tudo que for construído logo após a celebração do casamento, aí é dividido. Sim. Aí sim, mas o que ele tinha antes, né, ou que a senhora tinha antes, né, antes de acontecer a celebração, aí vai pertencer realmente a ele, né? Porque a gente vê muitos casos, né, de pessoas idosas casando, né? Sim. Eu já celebrei aqui já tive a satisfação de ajudar aqui um casal, uma pessoa de 88 anos casou com uma de 50 e pouco aqui. E aí fui explicar para ela justamente o regime que ia ser, obrigatoriamente ia ser colocado na situação, tá? Claro que não era uma pessoa de muitas posses, mas tinha, né, algumas posses, né? Aí lá se vem os filhos, né? Que o homem era viúvo, os dois eram viúvos, aí os filhos não querem, né? Querem ser impedimento, porque justamente eles têm medo de perder, né? Isso influenciar na herança, Isso, né? justamente. Então, eu tive que chamar o casal, tive que chamar os filhos do senhor para explicar para ele como é que ia acontecer, tá? O regime adotado obrigatoriamente seria esse, né? Mas, a partir do momento que eles celebraram o casamento, aí não, aí é meio a meio. Aí é meio a meio. Então, Perfeito. Também é uma fórmula, o regime adotado é esse também, de separação total de bens. E aí é importante a figura, novamente, como você bem disse, do advogado e da advogada, para estar esclarecendo às pessoas da família, ao casal, o que pode acontecer, tá? E nessa separação, que é muito dolorosa, nós já falamos aqui, né, o rompimento sempre é muito doloroso, né, para ambas as partes, vamos dizer que é só para um, não, é para ambas as partes, né? Então, terá muita, vamos dizer assim, dificuldades, né? Porque, às vezes, a pessoa precisa de psicólogos, né? Porque um casamento de 30, 40 anos, 50 anos, chegou ao fim, né? Chegou ao fim e aí alguém vai ficar, ou os dois poderão ter problemas psicológicos, né? Sim. E aí tem que ter esse tratamento. Mas, né, no caso, é como você frisou essa história, né, o advogado vai trabalhar com isso também, porque ninguém pode estar instigando as pessoas a se separarem. Sim, né? Exatamente. Quando a pessoa chega, eu quero fazer uma separação, não, é bom você conversar com o seu esposo, traga ele aqui, para ver se a gente entra num acordo, o que é melhor para vocês, tentar mais uma vez. Muitos casos acontecem assim, doutor Arthur. Tá? E também temos, né, a situação da mediação. A mediação, às vezes, é muito bem, casa muito bem aí, né, numa separação. Aquela separação conflituosa, sim, né, onde há muitos bens. Era isso que eu iria lhe perguntar também. A gente falando dessa questão da instigação. Sim. Né? Porque, assim, o papel do advogado também é esse, evitar conflitos. Isso. Certo? Eu acredito que com o diálogo a gente pode resolver a maioria dos nossos problemas. E eu sempre trabalho assim também, tentando mediar, tentando buscar uma solução pacífica. Como é que funciona, doutor Augusto, essa questão da mediação nesses casos de divórcio? Doutor Arthur, eu já vi casos no Tribunal de Justiça aqui do nosso estado que duram aí alguns anos
né? Como eu lhe falei aqui no início, né? O divórcio é decretado imediatamente, mas fica a disputa dos bens, né? Por isso que nós vemos aí alguns imóveis, pode até ter sido, não sei o nosso caso de nossa cidade aqui, mas em Teresina, sim, eu já presenciei, né, de imóveis que não chegam a um acordo com quem vai ficar aquele imóvel, o imóvel fica abandonado. Ah, por que as pessoas não vêm para cá? Porque está em uma situação conflituosa, né? Ninguém sabe de quem vai resolver. E eu já vi lá na Câmara de Mediação, no Sejusc, em Teresina, um divórcio que já durava por mais de 10 anos. Eu estive lá na época, o doutor era aquele magistrado aqui de Piripiri, agora esqueci o nome dele. Ele era o diretor do Sejusc. Eu até queria trazer a novidade aqui, que o doutor Edson Alves da Silva, Sim. Né, que todos nós conhecemos ele aqui em Campo Maior, o doutor Manchinha, que a gente chama ele de Manchinha, né? Sim. Atualmente, ele é o gestor do Sejusc do 2º grau, tá? Então, se algum advogado aqui precisar do Sejusc 2º grau, o doutor Edson Alves da Silva está lá com as portas abertas, eu estive recentemente conversando com ele lá, e no Sejusc se resolve muitos problemas. Então, eu conversando com esse advogado, esse magistrado, ele disse, olha, tinha um caso aqui que já estava com 12 anos, aqui, e nós resolvemos numa mediadora aqui, até disse o nome da mediadora, parabenizou ela lá na hora, porque ela conseguiu um divórcio que já se arrastava por mais de 12 anos, de conflitos. A pessoa não morava mais nem no Piauí, um morava no Rio de Janeiro, o outro morava no Mato Grosso. E a ação perdurando aqui, né, aqui no nosso estado, e aí eles entraram num acordo. Ou seja, através da mediação. Muito importante. Muito importante. A mediação, a gente tem que entender que qualquer relação assim, de mediação, a gente tem que entender que cada um de nós, em toda situação dessa, cada um vai perder um pouco, mas resolve o problema. Né? Mas resolve o problema. Não é que eu vou ganhar em cima daquela situação. Não, tem que entrar numa situação que os dois sejam, vamos dizer assim, acabe com aquele conflito. Né? Mas essa situação faz com que as pessoas, né, prolonguem muito os divórcios por conta disso, doutor Arthur, por falta de um entendimento. Né? E cabe a nós também, advogados e advogadas, chamar os nossos clientes e dizer, olha, vamos ver se a gente entra num acordo aqui. Claro que ninguém vai levar o nosso cliente para fazer um mau acordo. Né? Mas nesses casos de divórcios, né, que se perduram durante muitos anos, e às vezes ali é uma questão, vamos dizer assim, que a pessoa é birrento, né? Não permite, ou seja, chega ali e ele não retrocede a nada. Né? Então é preciso um profissional bem capacitado, né? E nós temos no estado do Piauí muitos profissionais que fazem, né? Tem uma especialização. Né? Nós temos também uma comissão, né, na OAB de mediação e arbitragem, né? Para fazer com que profissionais trabalhem nessa situação de fazer com que esses acordos aconteçam. E limpe a pauta, vamos dizer assim, limpar a pauta, porque nessa questão do divórcio, doutor Arthur, tem muitos casos que se perduram porque nenhum dos dois quer abrir mão de nada. Aí, quando os dois não querem, ninguém quer ceder nenhum espaço, aí a ação vai demorar muito tempo. Né? Doutor Augusto, eu atuo na área de família, já trabalhei em alguns casos, e eu tenho uma estratégia. É uma estratégia pré-processual. Ela entra nessa questão não da mediação. Da mediação é porque eu já tenho o processo propriamente dito. Mas uma estratégia pré-processual, quando o cliente chega, quero me divorciar. Diz, não, tudo bem, vamos conversar. A gente conversa. Doutor, dei entrada no meu processo, quero me divorciar logo, não quero mais nem saber. Aí eu vou conversando, tá faltando esse documento, tá faltando isso, vamos conversando. Porque muitas vezes o divórcio não acontece. Sim. E o amor vence. Eles voltam, entendeu? Eu acho que também é um papel do advogado ter esse cuidado. Porque, como você falou, um processo judicial ele tem um peso enorme. Não só para aquelas duas pessoas que estão envolvidas, mas para todo um entorno que compõe aquele núcleo familiar. Isso. Mas muito bom essa explicação sua sobre a questão da mediação. Doutor Augusto, entrando agora em outra pauta, a gente vê que sempre tem umas perguntas que os clientes fazem. E uma que me chamou a atenção é em relação à separação de corpos.
Sim. Muitas vezes eles pensam que a separação de corpos já é o divórcio propriamente dito. Explique pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Acontece muito isso, né, doutor Arthur? Às vezes as pessoas, não quero fazer o divórcio porque é caro, né? E eu digo aqui, porque isso aqui está sendo gravado, né? E as pessoas podem acompanhar. O importante é você se divorciar. Já chegou que não tem mais consenso, não tem como retornar, o casal já chegou mesmo a um estágio que não tem retorno. Já decidiram pelo divórcio, pois faça o divórcio para que você... Porque se cada um continuar, não é, vamos dizer assim, só separado de corpos, né? O que nós temos de outras situações, doutor Arthur, né? Você é sabedor disso, previdenciária, por exemplo, se um daqueles cônjuges ali morre, né? O que nós temos de disputas, né, na Previdência para saber com quem vai ficar a pensão, né? Porque a pessoa, opa, eu tenho uma certidão de casamento aqui, ele foi casado comigo, mas a outra, opa, mas ele vive comigo. Exatamente. Então, fica essa situação. Então, é importante ver que já que não existe mais como retornar aquele amor, né, que existiu, faça o divórcio. Porque aí, a partir daquele momento ali, as pessoas podem até casar novamente. Você estava explicando para um cliente, eu só caso mais na frente, se você queira voltar a casar, e pode. Não tem nenhum problema, não. Se você separou, divorciou, você daqui a 10, 15 anos quiser casar com a mesma mulher, você pode casar novamente, não tem nenhum problema. Tá? Não tem nenhum problema. Então, a separação de corpos, doutor Arthur, você bem colocou, ela evita problemas futuros, principalmente no óbito, né? Principalmente no óbito. Então, se separar de corpos, né, não quer dizer que você está divorciado, não está divorciado. Porque se você tem uma relação, né, se você é casado e tem uma certidão de casamento, é necessário, você só pode casar novamente se tiver averbado o divórcio na sua certidão. Porque se você não fizer isso, você não pode. Você pode até fazer uma união estável com alguém, né? Sim. Você pode até viver maritalmente com uma pessoa durante muito tempo, mas você está interligado ali com aquela certidão de casamento, porque você, para a justiça, você está lá, o casamento é seu, é com aquele, o A mais o B que casaram ali. Nós não podemos, e aí, como eu falei aqui, evitar problemas futuros, num óbito, né? Numa pensão. Não é só aquela questão, não, a gente está morando em casas separadas, então já estamos divorciados. Não é isso. Não é assim que funciona. Não, tem que ter mesmo a separação do divórcio. Porque não adianta que se você vai separar, né? Você é casado no civil, aí você separou de corpo do seu companheiro, sua companheira, mas mais na frente você não pode casar novamente. Você vai ficar sempre refém, porque lá... Casar no civil, você não pode casar novamente, porque no Brasil não é permitido. Sim, no Brasil não é permitido a pessoa ter 2 casamentos. Então, você está separado de corpos, mas é interligado aqui com a certidão de casamento. Você tem que realmente se divorciar para que seja averbada. É por isso, né, que a gente fala com o nosso cliente, traga uma certidão atualizada, né? O que os cartórios pedem também, num contrato de casa, num financiamento habitacional, isso que eles solicitam uma certidão atualizada para saber como é que está essa situação, porque às vezes acontece isso que nós estamos falando aqui, doutor Arthur, a pessoa é separada de corpos, mas não tem o divórcio, e aí separou, né, e não concluiu, vamos dizer assim, não fez o processo de divórcio, Sim. É como se você tivesse casado com aquela pessoa sempre, tivesse casado. Então, Entendi. É necessário e é importante que as pessoas viu, quando nós estamos falando aqui, não tem mais como retornar, é fazer a ação de divórcio. Exatamente, porque o divórcio ele vai servir para resguardar os seus direitos, não é isso? Justamente. Resguarda o direito, todos os direitos patrimonial, né, o direito da guarda da criança, tudo ali vai ser se houver menores, né? E é importante dizer aqui também, doutor Arthur, porque, como eu falei aqui no início, né, um divórcio consensual na justiça, né, onde pode ser somente um advogado, Sim. Mas também pode ser 2, um por cada parte, né, dependendo do cliente, caso ele queira. E tem o divórcio litigioso, né, que aí sim, aí não pode ser o mesmo advogado, né, porque aí ninguém pode trabalhar no interesse de 2 pessoas ao mesmo tempo. Sim. Então, aí no litigioso, né, cabe a cada um dos seus defensores não estar instigando a briga.
né? Eu digo muito para os nossos amigos, né? Quando a gente está numa ação de divórcio, não cabe a nós estar aqui instigando aqui, olha, vamos brigar mais por isso, mais por isso. Não, o problema ali é a gente solucionar o conflito. Sim. Como solucionar o conflito da melhor maneira para cada um dos clientes, né? Claro que cada um vai defender, mas não pode ser intransigente, né? Ninguém pode ter a intransigência de fazer com que aquele divórcio vá demorar anos e anos e anos, podendo ser resolvido ali amigavelmente. Perfeito. Doutor Augusto, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, tá certo? Tá tão bom nosso bate-papo nosso aqui. bate-papo, a gente poderia passar a tarde toda conversando, né? Mas foi muito bom, queria agradecer a sua presença, tá certo? Mas antes das suas considerações finais, eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos parceiros, né? Parceiros que acreditam e apoiam a advocacia de Campo Maior. E com esse apoio que eles estão dando para a gente, nós conseguimos fazer esse podcast, que eu acho que é um podcast que ele agrega muito, tanto para os advogados como para a sociedade campo-maiorense, tá certo? São parceiros que estão sempre com a gente nessa caminhada. É um agradecimento especial para a nossa parceira Farmafórmula Campo Maior, da nossa amiga Lorena. Advogada. Exatamente. Ferreira e Ferreira Empreendimentos, da nossa amiga Francislane, do meu amigo Zé Marques. Ótica Matos está sempre com a gente. Cristo Rei Autocenter, do meu amigo Léo Pereira. Domingos Neto Construções, um parceiro forte da advocacia de Campo Maior. Julião Prêmio, do nosso amigo Julião e da Miriam. Hospital Luiz Castelo Branco, Dr. Luiz Castelo Branco, sempre com a gente também nessa caminhada. IG Joias, da nossa amiga Iris Ibiapina. Ótica Claro, uma parceira que está sempre abraçando a advocacia. Maior Centro de Medicina Avançada, do nosso amigo Dr. Tony. E é isso, doutor. São parceiros que estão fazendo acontecer o Juiz Maior, são parceiros que acreditam na credibilidade da advocacia. Eu acho isso fantástico, é muito importante tê-los com a gente e um agradecimento especial para todos. Doutor Augusto, encerrando o nosso episódio, queria agradecer mais uma vez a sua presença e pedir que você faça suas considerações finais. Eu que agradeço, doutor Arthur, né? A consideração de estar vindo aqui, conversar, esse bate-papo, esse bate-papo que vai orientando a sociedade, né? E nesses casos, né, que você me falou aqui, esse é o terceiro episódio e que virão muitos, né? Sim, Queria destacar aqui a importância da CAAP, né, que está na pessoa do doutor Antônio, que é o delegado da Caixa de Assistência. Eu vejo o trabalho incansável do doutor Antônio, vejo a sua diretoria toda presente nos eventos. Isso é importante para que a nossa classe seja mais fortalecida. Vejo o trabalho da sua diretoria muito importante, né? Resgatando muita coisa em Campo Maior, porque nós sabemos das dificuldades que enfrenta a advocacia. Sim. Mas nós precisamos estar sempre coesos, né? Sempre unidos, para que nós tenhamos resultados melhores. E essa sua ideia aqui, a ideia da sua diretoria, de estar trazendo esse canal de comunicação, é muito importante, com diversos parceiros, muitos parceiros aqui que você colocou aqui, muitos são advogados. Sim. Ou seja, porque acredita na sua gestão, que vai fazer com que a advocacia destrave cada vez mais. Então, eu só tenho a agradecer a toda a sua diretoria pelo enorme trabalho que vocês vêm fazendo à frente da OAB e também da CAAP. Excelente. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer recebê-lo. Satisfação.